vai nos ouvir. Quem crê diz amém. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Obrigado, queridos. 2 Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13 e o verso 14. Procura aí na tua Bíblia. Não põe na tela não, Andressa. Deixa eles procurar um pouquinho. Quem achou 2 Coríntios 13, 14, levanta a mão. Quem na tua Bíblia não tem 2 Coríntios 13, 14, levanta a mão. Então vou de novo. Você procurou? Eu queria que todo mundo procurasse. Sobe. Tem na tua Bíblia 2 Coríntios 13, 14? Não tem. Tem na sua, presbítera Vanja? Não. Tem na sua? Também não. Tem na sua? O casal lindo ali atrás. Tem na de vocês? Tem. 13, 14? Amém. Tem na sua, presbítera? Não? Quem mais achou aí? Tem na sua, filha? Tem? 13, 14? Daqui, quem não tem o 13, 14? Não tem o 13, 14? Não tem, Mirinha? Como assim roubaram da tua Bíblia? Quem pode me explicar isso? Agora olhem para mim. Quando nós começamos a ICEF, Deus nos deu alguns pilares desta igreja. Um dos pilares que o Senhor falou muito forte, né, bispa? Foi sobre o amor. E nós oramos muito para que Deus sempre nos preserve o amor e sempre tratar as pessoas bem nesta casa. E um segundo pilar desta igreja que nós oramos muito é o ensino. Vira para quem está do outro lado e fala assim: o segundo pilar desta igreja é o ensino. Amém? Então nós valorizamos o estudo da palavra. Amém? Bispo, por que você está falando isso? Porque nós temos tantos membros nessa igreja. E vem pouco, assim, vem bastante, mas em vista da quantidade vem pouco na escola, né? Então, venha fazer parte, venha estudar, venha conhecer mais da palavra. Bispo, você vai falar por quê? Não vou falar hoje, amanhã eu respondo na escola. Se você vir para a escola, você vai descobrir por que algumas Bíblias têm o 14 e outras não têm. Amém? Então, venha estudar. Por que é importante estudar? Nós estamos num jejum, 21 dias. E o que mais se ouve é assim: jejuar algo que te custa é anátema. Se você for para as redes sociais e pesquisar no Google lá, pode fazer jejum parcial? Aí sempre vai ter um fariseu lá falando assim: não pode, porque se você fizer um jejum parcial, isso é anátema. Primeiro, o que é anátema? O cidadão põe e não sabe nem o que é anátema. Anátema é maldição. Então diz: se você fizer um jejum parcial, pastor Luiz, isso é maldição. E aí as pessoas perguntam, porque a gente faz o jejum aqui, você pode jejuar um período. Bispo, vou jejuar da meia-noite às 6 da manhã. Glória a Deus. Só não vale acordar 11h30. Não é? E ora, porque senão é só um regime, não é jejum. Amém ou não? Amém. Só que tem gente. É a bateria aqui, meus filhos? Será que é a batera? É na mão do bispo. Ei, aí. Glória a Deus. Quem está entendendo até aqui? Então você pode fazer um jejum que ele é total, é um período. Você vai jejuar, sei lá, da meia-noite às 6, das 6 a meio-dia, o horário que você desejar. E você também pode fazer um jejum parcial. O que é um jejum parcial? Você vai consagrar esses 21 dias a algo que te custa. Bispo, mas eu não aprendi assim, eu não li assim. Abre a tua Bíblia comigo, eu não estou pregando ainda, mas eu queria trazer a luz para você. Em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, rapidinho. Agora pode pôr, Andressinha. Daniel 10 diz assim, ó: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado de Beltesazar.
A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive o quê? Triste. Por quantos dias? 3 semanas. 3 semanas são quantos dias? 3 vezes 7? 21. Então 3 semanas, quantos dias dá? 21 dias. Agora presta atenção, ó. Alimento desejável não comi, nem carne, nem entraram na minha, nem me ungi com azeite, até que se cumpriram as 3. Agora presta atenção. Diz que ele ficou sem comer, sem nada? Ou diz que ele não comeu o quê? Comida que para ele era o quê? Desejável. Está entendendo? Quantos dias ele consagrou esse tipo de comida? Depois de 21 dias ele voltou a comer isso aí? Voltou a comer. Quem está entendendo diz amém. Então que jejum que Daniel fez aqui? Parcial. O que ele consagrou? Alimento. Na verdade em algumas versões já está manjares. Ou seja, comida que ele gostava muito. Ele não comeu. E ele não comeu nem carne nem vinho. Sim ou não? Falou que ele ficou sem comer? Não, falou que ele não comeu comida desejável, carne e vinho. Outras coisas ele comeu. Quem entendeu diz amém. Agora, só que aí você fala assim, não sei ainda, porque está lá, né, Daniel. Quero saber Jesus, o que Jesus falou disso? Então abre a tua Bíblia em Lucas. Lucas era o quê? Qual a profissão de Lucas? Médico. Qual a profissão de Lucas? Então médico, ele sabia o que estava falando, sim ou não? Então abra lá no capítulo 4 de Lucas. Eita Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado aonde? Pelo Espírito aonde? Ao deserto. Para onde que ele foi levado? Para o deserto. E 40 dias foi o quê? Naqueles dias. Quantos dias? Fala assim, nos 40 dias. O que aconteceu com ele? Não comeu coisa. E terminado eles finalmente teve. Agora presta atenção. Disse que ele não bebeu? Sim ou não? Disse que ele não. Por que Lucas enfatiza isso? Porque Lucas era médico. E Lucas sabia, Jesus não era Deus aqui na terra. Ele se esvaziou da sua natureza divina. Quem entendeu? Ele estava como homem. Uma pessoa 3 dias, pastor Luiz, sem beber água, é perigoso, já dar um problema e ela morrer. Jesus era sábio. Jesus estava num deserto. Quem está aí diz amém. Você imagina ele ficar 40 dias sem beber água no deserto e acontecer o que com ele? O que ia acontecer com ele? Ia morrer. Então o que ele fez? Ele jejuou o quê? Comida. Só que não disse que ele não bebeu. Por que Lucas? Bispo, os outros evangelistas falam sobre? Fala sobre, mas não fala sobre isso. Por que não? Porque Lucas era médico, Lucas sabia. Ele ficou sem comer, mas não podia ficar sem. Que jejum que ele fez então? Total ou parcial? O que ele jejuou? Sólido. E ingeriu o quê? Líquido. Quem está aí ainda diz amém. Amém. Vocês ficam me olhando com a cara de ué, assim, esse bispo aí está doido. Por isso que eu gosto de ler. Você leu ou não comigo? 40 dias ele fez o quê? Fala, não? Coisa alguma. Diz que ele não bebeu, porque ele bebeu. Amém? Beba porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Amém? Então fala assim, é bíblico o jejum parcial. Amém? Por que eu estou investindo esse tempo? Não estou gastando, estou investindo. Para ninguém mais te enrolar. Amém? Porque agora todo mundo nas redes sociais conhece de Bíblia e fica falando um monte de asneira. E a gente vai, acredita e fica todo enganado, enrolado, sem saber o que está acontecendo. Amém? Então glória a Deus. Então você vai jejuar sim ou não?
Se não tiver, já está em rebeldia. Crê nos seus profetas e prosperarei. Nem fala, não fala que você não está. Começa já amanhã e está tudo certo. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Josué no capítulo 12. Josué. Eita, que o som tá bom, hein, meu filho? Glória a Deus. Valeu o investimento, aleluia. Até perdi Josué na Bíblia, fiquei tão emocionado com o som. Josué 12, quem achou diz amém. Diz assim: são estes os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Hernon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. O monte Hermon, volta no 1 ainda, o monte Hermon é coisa impressionante. O orvalho do Hermon, ele é tão maravilhoso que ele vem fluindo, passa pelo mar da Galileia, pelo lago de Merom, e ele vai descer lá no Jordão e mar da Galileia. Quem está aí também? É um orvalho que a Bíblia chama, que é tão precioso como a comunhão. Fala assim comigo: no Hermon desce um orvalho que é tão precioso como a comunhão entre irmãos. Porque a Bíblia diz no Salmo 133 o quê? Ó, quão bom e quão suave, quão maravilhoso é os irmãos viver como? Em união. Por quê? Porque é parecido com o orvalho de Hermon. Quem entendeu diz amém. Então levanta tua mão para o céu e fala assim: que maravilha. A conquista de Hermon significa comunhão. Continua lá agora. E toda a planície do Oriente. Verso 2: Sion, ou Seom, rei dos amorreus. Esse Seom no hebraico significa varrido. Fala assim comigo: significa varrido. Rei dos amorreus que habitava em Esbom e que dominava desde Areor, que está à beira do ribeiro de Hernon, e desde o meio do ribeiro a metade de Gileá. Gileá vem a cura. Fala assim: Gileá vem a cura. Amém? Fala assim: o que flui de Gileá é cura. Fala assim: bálsamo trazido de Gileá era para cura. Quem está entendendo diz amém. Continua, com o bispo isso acontece. TV para de funcionar. Esta semana, né, Nelinho? Em nome de Jesus. Seom, rei dos amorreus que habitava, estou lendo 2, né? 3. Desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente até o mar da Campina, o mar salgado. Bispo, o que é o mar salgado? O mar salgado, quem sabe o que é o mar salgado? É o rio, é o mar que tem muito sal, que se você entrar nas águas dele, você não afunda. Conhecido como mar morto. Muito bem. E olha que coisa. Para o oriente até o mar da Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod e Pisga, como também o limite de Og. Fala assim: Og significa de pescoço comprido. Fala: Og significa de pescoço comprido. Amém? Continuando. Rei da onde? De Bazã. Grava isso. Fala: rei de Bazã. Fala comigo: rei de Bazã. Que havia ficado dos Refaíns. Quem eram os Refaíns? Fala: gigantes. Por isso ele tinha o pescoço comprido. Fala assim, vira para o teu irmão e fala assim: sabe por quê? Ele tinha o pescoço comprido porque ele era descendente dos Refaíns. E os Refaíns eram os gigantes. Amém? De Golias, lembra disso? Lembra do gigante Golias que Davi matou? Então fala assim: descendente dos gigantes. Quem está aí ainda diz amém? Que havia ficado dos Refaíns e que habitava onde? Astarote. Vira para quem está do outro lado e fala assim: Astarote.
significa estrela. Quem entendeu até aqui diz amém. E dominava o Monte Hermon em toda Bazã, até o limite dos Gesuritas. E aí vai o verso 6. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Moisés, de Manassés. Bispo, o que você está pregando? A Bíblia, ela é cheia de tipologia. Para você ter uma ideia, a Bíblia é o estudo da hermenêutica, o estudo da Bíblia, da teologia. Existem 22 linguagens retóricas na Bíblia. Bispo, o que é uma linguagem retórica? É ou você fazendo uma analogia, ou você fazendo uma hipérbole. São linguagens que você usa para trazer uma informação. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 5, diz que Jesus é o leão da onde? Da tribo de Judá. Pergunto-lhes e vocês me respondem: Jesus é leão? Não. Diz que ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é um cordeiro? Não. Então por que chama ele de cordeiro e por que chama ele de leão? Está fazendo uma analogia. Isto é uma linguagem retórica. Isto na língua portuguesa chama-se zoomorfismo. Quem entendeu diz amém. Então a Bíblia, ela tem muita tipologia. E dentro da palavra existe muita tipologia. E é o que eu quero ministrar rapidinho para você hoje. Porque Moisés, ele ainda está liderando o povo. Moisés ainda não morreu. E Deus havia prometido a terra de Canaã. E na terra de Canaã haviam 33, fala comigo, 33 cidades-estados. Cada cidade tinha um rei. Era como se fosse aqui, vamos pegar São Paulo, Barueri, uma cidade-estado, aonde não era um prefeito, era um rei. Quem entendeu diz amém. Osasco, outra cidade-estado, que não tinha um prefeito, tinha um rei. Então eram 33 cidades-estados, e cada cidade quem dominava era um rei. E agora vem Moisés, e antes de atravessar o Jordão, haviam 2 cidades. E essas 2 cidades era dominada uma pelo rei que foi varrido, porque o nome dele é varrido. E o segundo rei era o de pescoço comprido, porque ele era um gigante. E ele era rei de Bazã. Fala comigo, rei de Bazã. E o domínio dele tinha o Hermon, que é maravilhoso. No domínio dele tinha as estrelas. Quem está entendendo diz amém. Bispo, onde você quer chegar? Hoje o tema do jejum é rompimento espiritual. Fala assim comigo, rompimento espiritual. Bispo, o que isso significa? Abre a tua Bíblia comigo em Salmo 68. Salmo 68. Fala assim, o que significa Bazã? Pergunta com vontade. Fala assim, o que significa Bazã? Esse rei era rei, não é? Fala assim, Salmo 68, 15. Isso. Lê comigo. Fala assim, o monte de Deus. Mais forte, fala, o monte de Deus é como o monte de Bazã. O monte elevado como o monte de Bazã. De onde Og era rei? Bazã. Bazã na Bíblia é uma tipologia do reino do monte de Deus. Fala assim, Bazã na Bíblia é uma tipologia do monte de Deus. E o que é o monte de Deus? Fala assim comigo, as regiões celestiais. Mas vamos um pouquinho mais. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 22. Vamos lá. Quem está aprendendo alguma coisa aí, fala amém. Salmo 22, o verso 1. Então fala assim, Bazã é uma tipologia do monte de Deus. Então fala assim, Bazã é na verdade a tipologia das regiões celestiais. O que a gente aprendeu domingo? Quem estava aqui domingo? O que a gente aprendeu domingo? Que as regiões celestiais tem quem está lá? Apocalipse capítulo 12. Quem está lá? Satanás e seus
Quem um dia ensinou para você que Satanás está no inferno, ele não está lá, o inferno não foi inaugurado. Fala assim, o inferno não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado quando? Só depois da grande tribulação. Amém? Então fala assim, Satanás não está no inferno. Amém? Quem entendeu diz amém? Aonde ele está? Nas regiões celestes. E quando a igreja começar a descer com Cristo para a guerra do Armagedon, então Miguel vai vir com os seus anjos e vai expulsar ele de lá, sim ou não? Vai expulsar ele das regiões celestiais. Se vai expulsar ele das regiões celestiais, aonde ele está hoje? Nas regiões celestiais. Quem entendeu até aqui diz amém. Voltando aqui, fala assim comigo, Eli! Fala, Eli! Eli! Lama! Sabactani. O que você leu, bispo? Não está isso escrito aí não. O que está escrito aí? Deus meu, por que me desamparaste? Quem gritou isso na cruz? Jesus. E em hebraico como é? Eli, Eli, lama sabactani. Então, bispo, mas esse salmo é salmo de Davi. Levanta a tua mão para o céu e fala assim, salmo de Davi. Mas é um salmo messiânico. É como se Cristo estivesse falando através de Davi. Davi foi um grande profeta messiânico da Bíblia. Então isso que você quer dizer isso. Fala assim, Salmo 22 é messiânico. Então vai comigo até o 11. Olha para o teu irmão assim, dá uma olhadinha e fala assim, Bazã é as regiões celestes. Agora lê o 11 comigo, lê o 11. Quem achou o 11 aí diz amém. Diz assim, não te alongues de mim, não fica longe de mim. Quem está falando? Que escreveu o Salmo 22. Que profeticamente é quem? Quem escreveu foi Davi. Mas falando de quem? De Jesus. Tudo bem? Então ele está dizendo assim, não fica longe de mim, pois a angústia está, aqui Jesus está na cruz, e não há quem me ajude. Agora presta atenção, ó. Muitos, o 12, muitos touros me cercaram. Fala assim, muitos touros me cercaram. Fala assim comigo, fortes touros. De onde? Bazã é o quê? Esses touros são quem? Fala assim, os anjos caídos, que cercaram a Cristo. Quem está entendendo? Quem já tinha ouvido isso? Nunca, bispo. Glória a Deus, você está aqui hoje, você está ouvindo. Amém? Muitos touros me cercaram. Fortes touros da onde? Me rodearam. Vai o próximo, vai o próximo. Abriram contra mim as suas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. Por quê, bispo? Ele está sangrando, irmão. Quem está aí ainda diz amém. Se você está perdendo sangue, você começa a ficar desidratado. Por isso a língua pegou o paladar dele, porque ele está desidratado. Por isso que ele fala, alguém me dá água, eu tenho sede. E deram vinagre para ele beber. Quem está aí ainda? Continua lendo comigo. E me pusestes no pó da morte, pois me rodearam. Quem? Cães. Quem são esses cães? Demônios. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Eu pergunto para você, quem foi que teve os pés e as mãos trapassados? Quem? Então esse salmo está dizendo de quem? Fala comigo, de Jesus. Fala, os touros de Bazã, os demônios de Bazã os cercaram, e como leão rugiam, e como cães foram até ele. Mas ele estava revestido de autoridade.
tua Bíblia comigo no Salmo 18. E o verso 4. Salmo 18, 4 diz assim: tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade assombraram. Tristezas do Hades, aí não é inferno, é Hades, ou Seol. Quem está Seol na Bíblia aí? Está Seol na tua Bíblia? Glória a Deus que a tua tradução é boa, meu filho. Que não é inferno, é Seol. Me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Verso 6: na minha angústia eu clamei a Jeová, clamei a meu Deus, desde o seu santo templo ouviu a minha voz, os seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. Verso 7: então a terra se abalou. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Jesus, lá na cruz, ninguém ouviu, Mateus não ouviu, Marcos não soube disso, Lucas não soube disso, João que estava presente não ouviu, mas Deus revelou para Davi, e Davi escreveu para que eu e você soubéssemos o que ele disse na cruz. Quem está aí diz amém. Fala assim comigo: Mateus não escreveu isso, Marcos não escreveu isso, Lucas não escreveu isso, João não escreveu isso. E olha que João estava lá de frente para a cruz, mas Deus revelou para Davi o que Jesus diria na cruz. Quem está aí diz amém. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Esse é Jesus. Por que ele está passando por tudo isso, bispo? Porque ele está abrindo um caminho para colocar o meu nome nas regiões celestiais e me assentar com ele nas regiões celestiais. Ele está tirando o poceiro para me dar um lugar nas regiões celestiais. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: Jesus está passando por tudo isso exatamente porque ele estava me dando um lugar nas regiões celestiais. Efésios 1:3: toda sorte de bênção está liberada nas regiões celestiais. Ele conquistou as bênçãos e um lugar para mim nas regiões celestes. E aonde as regiões celestes? Fala Bazã. Tem os touros de Bazã. E por que os touros de Bazã não conseguem me derrotar e te derrotar? Porque Jesus os derrotou. Quem está aí ainda? Mas você ainda não está acreditando, eu sei. Você ainda está assim, quase. Esse bispo é meio doido, eu não sei. Lê mais comigo. Então a terra se... Eu pergunto, olha, se vocês me respondem: que dia que Davi orou e a terra abalou? Quem pode me responder o dia que Davi orou e a terra abalou? Fala assim: nunca. Fala assim: mas quando Jesus estava na cruz, a terra se abalou. Mas agora você começou a entender. Mas olha lá, ó. Então quando ele clamou, o que aconteceu? A terra se... E aconteceu o quê? Tremeu. E os fundamentos dos montes também se moverão. E se há... Por que a terra se abalou, bispo? Quem já leu em Mateus que a terra se abalou? Meu Deus, irmão, você nunca leu, Jesus? Mateus 27. Levanta a mão para o céu e fala assim: o Evangelho diz que a terra se abalou, as pedras romperam, sepulcro se abriu. Lembraram disso agora? Por que isso aconteceu, bispo? A resposta Davi diz. Por que a terra se abalou? Por quê? Porque Deus se indignou. Verso 8: das suas narinas, eita Deus, isso aqui é o Pai, irmão. Das suas narinas subiu o quê? E da sua boca saiu o quê? Que carvões se acenderam dele. Meu Jesus. O filho está lá na cruz, clamando pelo Pai. E o Pai ficou indignado. Tinha uma música quando eu era criança que falava assim: nem mesmo Deus pôde contemplar. Ficou de costas. Mas isso é a maior mentira bíblica. Ele não ficou de costas, ele se indignou. Agora presta atenção, lê comigo. Quando ele se indignou, o que ele fez? Baixou o céu. Agora eu pergunto para você:
Lá nos evangelhos diz o quê? Que a terra se abalou, tremeu e escureceu. Por que se abalou? Por que se abalou? Porque Deus se indignou. E por que escureceu? Porque ele baixou e desceu a escurir. Estava debaixo dos céus. Irmão, ficou tudo escuro. Tremeu tudo, porque Deus se indignou. E quando ele começou a descer, ele baixou o céu. E todos que estavam ali, pastor Luiz, olhando aquela escuridão, não conseguia ver nada. Pergunta para mim, por quê? Porque agora ele está habilitando Jesus para dar um couro nos touros de Bazã. Aleluia! Sabe aquela história de que quando Jesus está na cruz, houve um carnaval no inferno? Mentira! O inferno não tinha sido inaugurado. E eles não estavam fazendo festa. Quando Jesus morria, eles começavam a apanhar. Pergunta para mim, bispo, como você sabe disso? Ah, você não quer saber? Perguntando desse jeito, fala, bispo, como você sabe disso? Davi profetizou para a gente, lê comigo. E montou no querubim. Irmão, ele desceu ou não desceu? E baixou o céu, sim ou não? Escureceu, sim ou não? E como é que ele veio? Montou num. E, irmão, imagina a cena, pastor Luiz. Ah, se a gente tivesse dinheiro para fazer um filme da Marvel, que os caras têm grana, né? E fazer uma cena dessa, irmão, Jesus na cruz. Quem está aí consegue imaginar isso? Ó, eu estou com vontade de pregar e nós vamos até a 1. Quem vai comigo? Aleluia. Você consegue imaginar um filme da Marvel assim, Jesus na cruz e de repente Deus descendo, e o céu descendo, e ele catando carona nas asas de um querubim. Eita, Jeová! Voou, deixa lá, minha filha. Voou, sim, voou sobre as asas do vento. Meu Deus. Xarabacai. Fez das trevas. Agora, por que escureceu, bispo? Porque ele fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e das nuvens dos céus. Bispo, por que ele fez isso? Ele precisava que tudo estava escuro. Para quê? Para ele descer a lenha nos demônios. Vai comigo rapidinho, não dá para a gente ler tudo, mas vai comigo lá no 32. Diz assim: Deus é o Deus que me cinge e aperfeiçoa o meu. 33. Fez os meus pés como os das e põe-me nas minhas alturas. Ensina nas minhas mãos para a guerra, ou habilita. Essa versão está ruim, vamos ler aqui, ó. E adestrou, verso 34, e adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Aqui é Jesus, irmão. Deus desceu para armar ele, sim ou não? Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os até o ponto que não puderam levantar-se e caíram sob meus pés. Aonde ficou os demônios, igreja? Ficou debaixo dos pés de Jesus Cristo. Olha para mim. Quando você pensar na cruz agora, não fica chorando. Tadinho. Assiste
assiste o filme do Mel Gibson, ai, como ele sofreu. Não, quando você assistir agora, quando você lembrar da cruz, você vai se lembrar que quando ele expirou e disse está consumado, o Pai desceu, habilitou as mãos dele, escureceu, porque ele pegou demônio por demônio e colocou debaixo dos pés. Ele pegou todos os touros de Bazã e colocou debaixo dos pés e deu essa autoridade à igreja. Quem está aí diz amém. Irmão, e tinha demônio, pastor Luiz, correndo para tudo é lado, e ele corria e pegava, e aí os demônios falaram, não vai dar para fugir. Fala assim comigo, na primeira vez da história. Fala com vontade, fala, na primeira vez da história tinha demônio orando. Demônio começou a orar e falar, Pai, ajuda que o Jesus aqui tá querendo catar a gente. Bispo, você está inventando já. Vai lá no 39. Verso 39 diz assim: pois de força me cinziste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus, e os que me odiaram eu os exterminei. Agora vai lá, lê o 41. Fala assim, ó, gritaram por socorro. Irmão, demônio gritando por socorro. Help me, Jesus. Demônio gritando por socorro. Tá aí ou não? Gritaram mas ninguém lhes clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Clamaram a Jeová, porque Senhor aqui é Jeová. Clamaram a Jeová, mas ele não lhes responde. Deus vai responder agora os demônios com medo de apanhar de Jesus. Ei, levanta a tua mão para o céu e fala glória a Deus, porque todos os demônios foram subjugados debaixo dos pés de Jesus Cristo, e esta vitória, segundo Efésios capítulo 1, a partir do verso 22, diz que ele recebeu essa autoridade, e ele deu para quem? Ele deu para quem? Para a igreja. Essa autoridade está sobre a minha vida. Fala assim, a graça é mais forte do que eu imagino. A graça não é só o amor de Deus revelado que me perdoa. A graça não só me perdoa, ela me dá autoridade para vencer, porque a graça é Cristo. Eu tenho autoridade para vencer. Quem está aí diz amém. Quem entendeu dá um glória. O 42, só para acabar. Então eu reduzi eles ao quê? Ao pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como lama das ruas. Fala assim, a vitória foi de Jesus Cristo. Fala assim, ele venceu os touros. Da onde? De Bazã. Para quê? Para me colocar em Bazã. Quem está aí diz amém. Bispo, o tema do jejum hoje é rompimento espiritual. Por quê? Nós somos colocados lá, sim ou não? Fala assim, aonde você está? Fala assim, em Bazã. Mas em Bazã também estão os touros de Bazã, sim ou não? Estão lá também ainda. Só vão sair quando Miguel tirar, sim ou não? Eles já são derrotados por Cristo. Mas Deus deu autoridade para a igreja para continuar vencendo. Por isso Jesus diz em Lucas 10, eu via é ação contínua. Eu via cair. Quem entendeu diz amém? Fala assim, tudo que me impede espiritualmente vai cair por terra na minha vida. Irmão, Satanás está desesperado. Ele sabe que o arrebatamento da igreja está às portas. Ele está enganando as pessoas. Jesus breve vem. Jesus virá outra
outra vez aqui Jesus virá, outra vez aqui. Jesus está voltando. E Satanás sabe disso, bispo, sabe? E ele quer roubar a tua vida espiritual para você não subir. Quem entendeu diz amém. Fala assim: não vai roubar a minha vida espiritual. Fala assim: os touros de Bazã vão cair, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E para encerrar essa palavra, em primeiro lugar, fala assim: eu vou romper. Primeiro lugar, vencendo os gigantes que me roubam. Em Josué 12 diz o quê? Que Og era descendente da onde? Dos Refaíns. Que era o quê? Gigante. Fala assim: todo gigante na minha vida espiritual vai cair por terra. Fala assim comigo, Isaías capítulo 6 e o verso 1 diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: no ano que caiu o domínio do rei Uzias na vida de Isaías, Isaías viu o Senhor. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: Senhor, todo gigante, todo domínio contra a minha vida espiritual, vai cair por terra, e eu vou ver o Senhor. Se coloque de pé. Em segundo lugar, fala assim: em primeiro lugar, Og vai cair, que é o gigante. Quem entendeu diz amém. Fala assim: em segundo lugar, Seom vai cair. Quem é ele? Varrido. Fala assim: varrido. Fala assim: tempo de limpeza na minha vida espiritual. Tudo de sujeira que te impede você de ir além com o Senhor, de ir no Santíssimo, de se apresentar diante de Deus, vai cair da tua vida. Fala assim: eu entro hoje em um tempo de limpeza espiritual. E para encerrar, nós entraremos em um tempo de experiências com Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e nós te adoramos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por ter nos ensinado esta noite. Jesus venceu Satanás e seus demônios, para eu e você para que nós conseguíssemos vencer o pecado, andássemos em santidade e vivêssemos as bênçãos de Bazã. Fala assim: Bazã, regiões celestiais, monte de Deus, eu viverei todas as bênçãos que estão liberadas sobre a minha vida. Eu vou me encher hoje do Espírito Santo. Se você puder, coloque a mão no teu coração. Fala: Senhor Jesus, todo gigante, toda situação que tem dominado a minha vida e tem me impedido de mergulhar, de ser cheio do teu Espírito Santo,